Olá, oitavo ano, como estão? Mais uma vez, vamos retomar nossas aulas. Fizemos aquela revisão, né? Toda a retomada do conteúdo, e agora nós vamos ver conteúdos, entre aspas, novos, porque é apenas uma revisão. São conteúdos que vocês já viram no sétimo ano, vocês estão bem afiados. Então, vocês nesse mês vão se dar bem, porque os conteúdos são muito bons. Vamos revisar verbo. Olha como vocês sabem muito verbo, não é? Tempos, modos, pessoas, tudo vocês sabem. Então, vamos começar aqui conceituando verbo. É a palavra que é indicação, estado, passagem de um estado a outro ou fenômeno da natureza. E é a classe gramatical que mais se flexiona, é o verbo. Flexão de modo, de tempo, de pessoa, de número, vozes, né? Então, nós vamos ver hoje apenas os modos, os tempos e as vozes e a transitividade. Vamos ver apenas isso, certo? Então, a pessoa, vocês já sabem, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Número é primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele ou ela, primeira do singular. Aí do plural, nós, vós, eles, não é mesmo? Bom, e o tempo dos verbos são 3. É o tempo presente, passado e futuro. Só que o passado, que é o pretérito, ele tem suas divisões, assim também como o futuro. O modo também. Indicativo, subjuntivo, imperativo e as vozes ativa, passiva e reflexiva. Então, são coisas que vocês sabem, só apenas uma revisão. Bem, vamos ver os modos. O indicativo é aquele modo que indica certeza. Eu mando nesta empresa, mando, né? É o modo. Certo. E o subjuntivo? É o modo da incerteza, da dúvida, da hipótese. Se eu mandasse nessa empresa, tudo seria diferente. Se é um fato condicionado, não é mesmo? E o imperativo é o modo que indica ordem, um pedido, com educação ou não, é o modo imperativo, não é mesmo? Vocês já sabem, inclusive, até conjugar os verbos regulares, verbos irregulares, verbos, não é mesmo? Até defectivos vocês já sabem, portanto, é só mesmo uma revisão. Agora, os tempos do modo indicativo. Revisando, é o presente, o pretérito, que é o perfeito, o imperfeito, o mais que perfeito e o futuro. Bom, esse tempo presente, ele indica um fato que ocorre naquele momento. Sempre assisto a filmes românticos. E o pretérito perfeito é aquele pretérito que indica ação concluída no passado. Ontem assistimos à ópera. Eu assisti, tu assististe, ele assistiu, nós assistimos, nós assististes e eles assistiram. E o pretérito imperfeito é uma ação contínua no passado, que acontecia continuamente no passado. Ele cantava bem. Então, o verbo cantava está no pretérito imperfeito. O mais que perfeito é uma ação que aconteceu depois do pretérito, depois do perfeito, pretérito perfeito. Esse aqui não está correto. O presidente já falecera. Correto é falecera, certo? Entenderam até aí? Ok. E o futuro? O futuro é uma ação que ainda vai ocorrer. É o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é uma ação, é um futuro certo, vai acontecer. Eu viajarei amanhã, certeza. Agora, o futuro do pretérito é aquele futuro incerto, é um fato que vai acontecer condicionado a outro.
Você disse que me levaria à festa. Então, sempre termina em iria, né? O futuro do presente termina em irei. Então, eu irei à festa se você me levar. Eu iria à festa se você me levasse. Então, é o futuro do pretérito. É uma ação condicionada à outra. Depende de outra para poder acontecer. Certo? E as outras flexões ficam para o próximo capítulo. Agora nós vamos complementar com vozes do verbo e a predicação verbal. Bom, vamos ver as vozes. Nós já sabemos que são 3: ativa, passiva e reflexiva. Aqui. A voz ativa é aquela em que o sujeito pratica a ação verbal. Ele é o sujeito agente. João escreveu um livro. Agora, a passiva é aquela em que o sujeito sofre a ação. Exemplo, o livro foi escrito por João. O sujeito é o livro. Então, ele sofreu a ação de ser escrito por João. Por João, no caso aqui, por João, é o agente da passiva, é aquele que pratica a ação na voz passiva analítica. Só que nós temos outro tipo de passiva, que no caso é a sintética. Por que sintética? Porque ela é resumida, ela vem sem o agente da passiva, ela vem também sem a locução verbal, como ocorre na passiva analítica. Foi escrita, vem uma locução verbal, o verbo ser e o verbo escrever. Agora, ao passo que a sintética, não, ela vem resumida, como o nome já fala. Restaura-se livros. Então, não tem o agente da passiva, que no caso, livros, é o sujeito. Aqui, no caso, seria restauram-se livros. Aí, livros são restaurados. Aí, você tem que fazer essa transformação considerando o tempo verbal. E a voz reflexiva? Como é que acontece? A voz reflexiva, ela é aquela em que o sujeito realiza e sofre a ação verbal. No caso aqui é João. João machucou-se. Ele mesmo provocou o seu machucado. Por isso é a voz reflexiva. Agora, vocês vão acompanhar que eu vou fazer a transformação de algumas frases no quadro, ok? Vamos fazer a revisão das vozes do verbo. Quando é que o sujeito é agente? Quando ele pratica a ação. Quando o sujeito é agente, o verbo está na voz ativa. Mamãe fez o almoço. Quem foi que praticou a ação? Foi mamãe. Portanto, mamãe é o sujeito agente e o verbo está na voz ativa. Agora, o almoço foi feito por mamãe. O almoço sofreu a ação de ter sido feito por mamãe. Portanto, o almoço é o sujeito paciente e o verbo, que é uma locução verbal, está na passiva analítica. Tem uma característica também da voz passiva analítica, que é essa aqui, por mamãe. Ele é chamado agente da passiva, porque ele pratica a ação na voz passiva analítica. Mas não necessariamente ele pode aparecer. Então, a característica da passiva analítica é aparecer uma locução verbal, um verbo auxiliar, mais um verbo principal. Aqui também nós temos João machucou-se. João, que é o sujeito, ele praticou e sofreu a ação verbal. No caso, ele é um sujeito agente paciente. Quando isso ocorre, o verbo está na voz reflexiva. Agora nós vamos fazer a transformação das vozes. José comprou uma bola, está na voz ativa, o verbo. Como é que eu vou passar essa frase, esse verbo, para a voz passiva analítica? Assim, você observa em que tempo verbal está o verbo aqui da oração, que está no caso pretérito perfeito, e conjuga o verbo ser ou outro verbo auxiliar no pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi. Uma bola, o objeto direto passa a ser o sujeito. Uma bola foi comprada por José. Aqui,
o verbo principal vai para o particípio. E o verbo auxiliar fica no mesmo tempo do verbo lá da oração principal, que é a oração da voz ativa. Essa é a passiva analítica. Mas nós ainda temos a passiva sintética. Como é que transforma para a passiva sintética? Retira-se o sujeito, que é José, aí acrescenta o pronome, né? Então, comprou-se uma bola. O verbo fica no mesmo tempo do verbo da oração, que está no pretérito perfeito, no tempo pretérito perfeito. Então, comprou-se uma bola. Então, você cancela o sujeito e coloca só a partir do verbo, acrescentando um pronome. Esse pronome que é chamado pronome apassivador, porque ele dá a ideia da voz passiva. No caso aqui é a passiva sintética, e aqui é a passiva analítica, e aqui é a voz ativa, porque o sujeito praticou a ação, o sujeito sofreu a ação, e aqui o sujeito, que é uma bola, ela sofreu também a ação, que é como uma bola foi comprada. Bem, agora nós vamos ver a transitividade verbal ou predicação verbal. Ah, tia, isso é moleza, já sei tudo. Pois muito bem, é só uma revisão. Observe. Papai parecia triste. Esse verbo vocês já conhecem que é um verbo de ligação. É uma das classificações da predicação verbal. Ok. Quais são os outros verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, parecer, continuar, ficar, andar, virar, tornar-se, etc. E dependendo também do contexto. Lembrando isso sempre, que o verbo é de ligação quando ele liga o seu sujeito à sua característica. Quando isso não ocorre, o verbo não é de ligação, ele é significativo. Por exemplo, papai estava em casa. Estar é um verbo de ligação, porém, nesse contexto, ele não é um verbo de ligação. Por quê? Porque em casa não é uma característica do papai. Em casa é apenas um lugar, ok? Agora, e o verbo intransitivo é aquele que possui o seu sentido completo. Por exemplo, a moça canta. Todos nós entendemos, sabemos que está completo em si. Já visualiza aquela pessoa, aquela moça, cantarolando uma música. E muito bem, tia. Muito bem não é o complemento? Não. Muito bem é apenas um advérbio. Ele apenas complementa, mas não no sentido do verbo. Só acrescenta à frase uma informação. Então, de ligação, ok. Intransitivo possui seu sentido completo em si. O pássaro voa, o bebê chora, etc. São verbos intransitivos. E o transitivo? Bem, o verbo transitivo, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto, ou transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, né? Por que bi? Porque ele é transitivo duas vezes. Ele possui dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto. Ok. Quando é que ele é transitivo direto? Esse verbo é transitivo direto quando ele possui um complemento sem preposição. Exemplo, o público aplaudiu a apresentação. O público aplaudiu. Aplaudiu o quê? Aplaudiu a apresentação. A palavrinha a, aqui no caso, ela é um artigo, não é uma preposição. Por que ele é um artigo? Porque ele vem acompanhando um substantivo. Por isso, ele é um artigo. Portanto, aplaudiu é um verbo transitivo direto. Por que ele é um verbo transitivo direto? Porque não possui preposição e seu complemento é denominado objeto direto. Ok. E o verbo transitivo indireto é quando o seu complemento é ligado ao verbo através de uma preposição. Exemplo, o público aplaudiu ao belo espetáculo. Aplaudiu é o verbo. Quem aplaude, aplaude a alguma coisa. Aplaudiu a quê? Ao belo espetáculo. Então, ao belo espetáculo, nós temos aqui uma combinação de uma preposição
mais artigo. Então, se a preposição está presente, então ele é um verbo transitivo indireto, porque o seu complemento é ligado a ele por meio de uma preposição. Portanto, nós temos verbo transitivo direto que possui um complemento verbal denominado objeto indireto, certo? Ok, até aí? Continuemos. E o verbo transitivo direto e indireto, como eu já mencionei, é também denominado verbo bitransitivo. Bitransitivo porque ele é transitivo duas vezes. O maestro ofertou. O maestro ofertou o quê? Ofertou flores. Ofertou flores a quem? Ofertou a quem? Aos intérpretes. Quem oferta, oferta algo a alguém. Então, no caso, ofertou flores aos intérpretes. Ok. Qual é o objeto direto? Flores. O maestro ofertou. Ofertou o quê? Flores. Ofertou a quem? Ofertou flores aos intérpretes. Aos intérpretes é uma preposição. Eles completam o sentido do verbo ofertar, certo? Por isso, ele é transitivo, direto e indireto, porque ele possui dois objetos, ou seja, dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto, que é aos intérpretes. Agora eu quero pedir para vocês realizarem todas as atividades do capítulo 6 do livro, das atividades suplementares. Vocês vão lá realizarem também o Eureka, porque é uma forma de nós estarmos gerando notas para vocês por essas participações, ok? Muito obrigada, até a próxima aula. Bom estudo!